MS Dia Preview, informação até você. 2023, ela que veio aqui em 2022 como pré-candidata ao governo de Mato Grosso do Sul. Fez uma brilhante campanha, uma ótima participação, se envolveu em muitos debates. Ela que é advogada, segue na luta por muitas mudanças no Brasil que mudou. Muita gente não acredita, mas o Brasil mudou, teve o resultado das urnas, tem muita coisa para ser transformada. Doutora Gisele Marques, se eu fosse você, ficava no vídeo. Doutora, obrigado. Olá, Danilo. Muito obrigado por voltar aqui, uma honra. Você fez parte daquela série que deu muito resultado na MS Dia, de entrevistas, né? Antes da campanha eleitoral, dos grandes pré-candidatos e pré-candidatas que a gente teria. E aí depois veio a campanha, você teve uma participação maravilhosa, um resultado excelente, né? Ultrapassou até gente que estava vindo aí de mandato na prefeitura de Campo Grande e principalmente fez como a senhora falou, uma campanha totalmente alinhada ao Lula, né? À candidatura dele nacional e é uma pauta de transformação do Brasil. Seja bem-vinda e queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Muito obrigada, Danilo. Primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, agradecer toda a equipe do MS em Dia, saudar os seus ouvintes, as pessoas que acompanham, né, esse programa tão importante, que procura trazer a notícia de forma imparcial. Acho que isso é uma conquista da democracia, né? Nós temos o direito à notícia como ela é, né? E é uma luta que nós temos hoje em relação às fake news, né? Que eu acho assim que é uma doença que a nossa sociedade enfrenta hoje. E que bom nós estarmos aqui num espaço que é um espaço construtivo, onde diferentes ideias são colocadas por diferentes pessoas que vêm, né, passar um pouquinho, né, das suas impressões sobre diversos assuntos. E eu, né, como advogada, como professora universitária e também como ex-candidata, né, a governadora, agora já ex-candidata, e assim, saio muito feliz desse processo. Eu até então sempre participei da vida pública, seja na luta contra o desmatamento, na luta pela efetivação dos direitos das mulheres, pelo reconhecimento da importância que as mulheres têm na sociedade. São bandeiras que eu sempre estou junto, né? O assunto do dia hoje é a aprovação de uma lista tríplice para a nomeação do novo juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Eu falo juiz, não juíza, porque a lista tem 3 homens, não temos nenhuma mulher. Né, algo que é lamentável. Aquela coisa de sempre, né? Que passa os anos e para mudar tem que ficar sempre lembrando mesmo, para que, como você tem algum equilíbrio nesse tipo de situação. Né? Com muita luta, né, das mulheres da carreira jurídica, em especial das mulheres advogadas, nós já temos hoje na Ordem dos Advogados do Brasil a paridade de gênero. Então, 50% das listas tem que ser integrada por mulheres. Mas essa realidade não foi ainda respeitada no âmbito dos tribunais, né? Então nós temos aí uma lista tríplice só com homens, o que nós assim lamentamos, porque nós temos mulheres advogadas com excelentes currículos, inclusive na disputa dos quintos constitucionais, em geral a gente vê as mulheres com um currículo melhor do que os currículos dos homens. E, no entanto, não temos esse reconhecimento. Então, é uma luta contínua e eu, como mulher, como mãe de 3 filhas, eu pretendo continuar firme, né, à frente dessa bandeira, como também de outras bandeiras que eu considero fundamentais, como é o caso da questão da proteção ambiental. Nós não temos um plano B, um planeta B para viver, né? Se a gente continuar destruindo o planeta Terra com essa velocidade que nós estamos hoje, a gente corre o risco de perecer, né, enquanto geração sobre a Terra. Então eu tenho me empenhado muito, né, para que nós tenhamos o meio ambiente ecologicamente equilibrado, protegido da maneira que ele merece. Da sua vinda aqui no ano passado, se não me engano foi no mês de agosto, eu até exaltei a questão do teu currículo, né? Claro, o PT, ele escolheu a senhora pela militância, pela história de militância, mas também pelo currículo. O teu currículo era um dos melhores, né, e mais difíceis, talvez, de se competir se fosse uma eleição, uma seleção, né, na iniciativa privada, para alguém gerir alguma coisa. Fora isso, os projetos também eram muito bons. E aí, esse PT, esse partido, que para muitos é o maior partido do Brasil,
é um partido muito consolidado, né, eleições presidenciais ganhou várias vezes, ele no Mato Grosso do Sul ele teve um momento de renascimento a partir da atitude voluntariosa da senhora de se candidatar. Nós também teve outros nomes de peso, como a Camila Jara, o Thiago Botelho também. Esse momento de renascimento que houve, a partir também de um momento de mudança do Brasil, de esclarecimento, ainda mais daquela faixa das pessoas que estão em meio a essa polarização toda, né? Elas se posicionaram e acabou dando a vitória para o Lula e tudo mais. Como foi para a senhora ser tão importante assim? Porque o PT, ele existe no Mato Grosso do Sul há muitos anos. Ele já ganhou o governo do Estado. Ele já mostrou um bom trabalho quando ganhou o governo do Estado. Mas já disputou várias vezes a eleição para a Prefeitura de Campo Grande, prefeituras do interior. O PT, que em Amambai, teve a prefeita morta lá atrás e começou com uma mulher no protagonismo, né, em tudo. Esse PT, ele voltar a renascer e também ter alguém na Câmara Federal, que é o caso da Camila Jara, né, que sai de vereadora para lá. Esse protagonismo das mulheres e protagonismo do PT voltar a ser um partido de poder falar grosso. Sempre foi um pedido para se posicionar. Sim. Mas dessa vez, logo que acabou a eleição, já colocou bem claro para o Riedel qual seria o posicionamento do partido. A senhora participou de tudo isso e foi linha de frente nessa questão. Como foi ter orgulho disso? Lembrando que naquela época, quando a gente conversou, era um Brasil extremamente polarizado. Sim. A senhora falou do momento de luta, de dificuldade, e quando o partido teve que ficar muito quieto, o militante ficou triste, né? E era um Brasil praticamente sem tanta democracia, sem espaço para essa discussão da inclusão e tantas bandeiras do partido. Danilo, eu entrei na faculdade nos anos 80, né, na Faculdade de Direito no ano de 1985, e graças a alguns amigos, né, que se tornaram depois amigos, né, alguns estudantes de Direito que passaram na sala de aula falando o que era direita, o que era esquerda, né, que nós temos uma luta de classes e que nessa luta de classes nós temos que nos posicionar. Naquela época eu fiz a minha escolha. Primeiro que eu me vi como trabalhadora. Eu sou trabalhadora, eu sou filha de trabalhadora, eu sou filha de uma professora com advogado. E naquela época eu fiz a minha escolha, né? Eu escolhi assumir o protagonismo de ser uma mulher trabalhadora e de lutar para que os trabalhadores tenham os seus direitos respeitados. Então, na época, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores e participei assim, do processo de discussão da Constituição que está em vigor, que é a Constituição de 88, eu me formei em 89, então eu me formei quando a Constituição estava entrando em vigor. E fui advogar para sindicatos de trabalhadores. Eu comecei advogando de ônibus, utilizando o transporte coletivo. Que é uma pauta que a gente vai entrar aqui. Que vamos entrar mais um pouquinho à frente, né? Então, assim, eu era uma advogada muito, assim, humilde, como sou até hoje, né? E, assim, eu fui advogar para sindicatos de trabalhadores e, praticamente, o que eu ganhava era aquele mínimo para eu me locomover, manter o mínimo existencial. E aí, de repente, começaram a sair os honorários, né, daquelas ações que eu entrei, ações coletivas em favor dos trabalhadores, isso que melhorou um pouquinho a vida da gente, mas melhorou muito a vida das pessoas que eram substituídas processualmente naquelas ações. E desde aquela época, eu sempre militando também no Centro de Defesa dos Direitos Humanos Marçal de Souza. Marçal de Souza foi um indígena que foi assassinado por lutar pela demarcação das terras indígenas. Ele esteve até na ONU, né, defendendo os direitos dos indígenas e faleceu aqui, né, lá na região de Ponta Porã, assassinado por um fazendeiro, né? Então, Marçal de Souza, nós conseguimos trazer o Luiz Eduardo Greenhalgh, que era um dos advogados criminalistas mais conhecidos da época, para fazer assistência da promotoria. Então, eu sempre, assim, militando na defesa dos direitos das mulheres, dos direitos dos povos indígenas, né, com uma trajetória preocupada em melhorar a vida das pessoas, né? E aí, então, quando aconteceu aquele processo da Lava Jato, né, aquela grande falcatrua, né, que foi armada, patrocinada pelo senhor Sérgio Moro, com as forças da extrema-direita brasileira, e que levaram, né, ao fato de que o Lula não pôde participar da eleição. Então, eu ouço muita gente falar, o Bolsonaro foi eleito de forma legítima. Para mim, não. Porque num processo eleitoral em que o candidato que lidera todas as pesquisas de intenção de votos não participa do pleito, o nome dele não está nas urnas, então o processo não é legítimo. É difícil a gente saber como seria a história se ele tivesse concorrido
E eu acho que, por outro lado, do bolsonarista, para ele ter mais ou menos uma ideia, é só ele pensar o Bolsonaro, caso o Bolsonaro tivesse liderança, ele fosse preso, como seria? Exato. Né? Porque perdeu uma eleição, já foram quebrar E Brasília inteira. Né? O Lula não pôde participar do pleito porque ele estava respondendo a um processo, né, onde ele era acusado de ter sido favorecido com um apartamento no qual ele nunca morou, no qual ele nunca participou um final de semana. Eu, como advogada, fiquei em dificuldade para explicar para os meus alunos do curso de Direito como é que um processo relativo a um fato que teria acontecido no Guarujá não tramitou nem no Guarujá, nem no foro do acusado, né? Lula morava na época em São Paulo, mas sim em Curitiba. Eu não conseguia explicar isso como professora, né? Era uma coisa tão óbvia e, no entanto, passou por vários tribunais. Você lecionou direito administrativo, né? Durante vários anos de instituição. Sim, olha, na verdade, eu lecionei a maioria das disciplinas do curso de Direito. A minha primeira experiência como professora foi em 98, eu prestei banca de seleção, fui professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Assim começou minha carreira como professora universitária. Mas, assim, eu lecionei em várias faculdades privadas também, né, ao longo dos últimos 20 anos. E, assim, depois veio à tona aquilo que era o óbvio ululante, né, que o processo ele era natimorto, ele tinha um vício de origem, porque esse processo nunca poderia ter se iniciado em Curitiba. E o Sérgio Moro foi um personagem que é como se fosse o juiz que estivesse apitando aquela partida daquele jogo político, e aí ele virou ministro da Justiça, né? Ele abriu mão da sua carreira como magistrado, renunciou à sua carreira como magistrado e se tornou ministro da Justiça, para não dizer ministro da Injustiça, né? E o que nós vimos nesses 4 anos foi o quê? Um retrocesso, assim, alarmante em relação às políticas públicas. O que nós estamos vendo hoje com o Zé Yanomami, né, são assim, o retrato do que foram os 4 anos do desgoverno do Bolsonaro. Então, o desmonte das políticas públicas... Questão ambiental, entra, né, questão sim, humanitária... a fome, né, o Brasil voltou ao mapa da fome, a questão dos nossos indígenas, que aqui no Mato Grosso do Sul não é tão diferente do que é lá em relação aos Yanomamis, aqui na região da Grande Dourados, por exemplo. Esse ano nós tivemos aí aliás, 2022, nós tivemos um indígena que ousou se candidatar ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, que foi o Magno Souza, né? Ele mora numa retomada, então lá eles não têm acesso à água, por exemplo. Né? Ele mora do lado de uma caixa d'água, mas eles não podem utilizar aquela caixa d'água. Várias vezes ele falou sobre isso. Como repórter, eu já cheguei a cobrir situações de posto de saúde em aldeia que não tinha porta no banheiro e em outros lugares. Ele constrói, mas não põe porta. Exatamente. Então, assim, nós temos que fazer um grande trabalho de retomada dos processos para a conquista da dignidade dos quilombolas, dos indígenas, né, das pessoas mais humildes. E eu estou muito animada pela questão de que nós estamos tendo isso, já estamos assistindo isso nessa nova era Lula. Né? Eu, graças a Deus, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre tive facilidade para dormir. Na campanha o sono ficou um pouco bagunçado. Eu falo, desde que o Lula foi eleito, eu estou dormindo o sono dos justos. Né? Durmo tranquila, porque eu sei que o meu país está em boas mãos. Eu sei que o país está passando por um processo de reconstrução, de assim, consolidação daquelas promessas constitucionais, direito à saúde, direito à moradia, direito de comer. Né? Nós hoje temos assim, uma grande parcela da população que vai dormir hoje com fome, né? Especialmente crianças. Isso é muito triste. Então, eu assim, estou esperançosa de que tudo aquilo que está sendo feito, né, pelo governo Lula vai de fato mudar a vida do Brasil, que nós vamos sair de novo do mapa da fome, né, que nós vamos voltar a ter justiça social. E eu sinto que eu fiz a minha parte, né? Quando eu deixei o meu espaço privado. Para nós mulheres é muito difícil deixar o ambiente da nossa casa, marido, as filhas, eu tenho 3 filhas, para você encarar o desafio de ser candidata a governadora num estado conservador, como é o estado de Mato Grosso do Sul. Então, só de você ser uma candidata mulher, né, já é difícil. De 8 candidatos, nós tínhamos 2 mulheres, né, o que também foi algo histórico. E, além de você ser uma candidata mulher, você ser candidata por um partido revolucionário.
né? Um partido de esquerda, né? Nesse momento tão difícil de polarização. Então, muitas pessoas perguntavam, Gisele, você não tem medo? Eu tenho medo, mas eu tenho mais medo de não contribuir, né, para derrotar o fascismo, de não contribuir para que aquelas cenas horrorosas que nós vimos agora no dia 8 de janeiro, lá no Palácio do Planalto, né, com aqueles seres irracionais, né, porque pessoas que destroem o Dir Cavalcante, né, destroem aquelas peças que fazem parte do patrimônio histórico do Brasil, né, pessoas que fazem o que fizeram ali dentro do Palácio do Planalto. Então, eu sei que não são todos os bolsonaristas que são assim. Tem muita gente que apoiava o Bolsonaro ou que é de direita, mas que não é animalesco, né? Eu respeito a posição. Nós temos, por exemplo, pessoas que abraçam uma teoria liberal, mas o Bolsonaro não era um liberal, né? Ele está mais para o nazifascismo, né? Ele está mais para uma linha assim nacionalista. Um populista, né? É horrível, um né? Populista uma coisa radical. Assim terrível. Bom, e aí no caso, por exemplo, Mato Grosso do Sul, com o presidente Lula, logo que ele assume, já faz uma reunião com todos os governadores, o Riedel também foi, incluiu aquilo. E aí, qual que é a situação? No Brasil, todo cidadão, a senhora até discutia isso, principalmente com relação aos mais pobres, né, que a gente tem que tomar preocupação especial com eles. O cidadão ele é abarrotado de impostos. E ele não tem muito retorno desses impostos para a vida dele. É importante ter uma interlocução do governo federal com os governos estaduais e até com os municípios também, para que esse dinheiro vá para lá, na hora que ele voltar, ele chegue na questão, na finalidade dele, né? Um exemplo claro disso é o transporte público coletivo, que aí a Gisele Marques, né, figura pública que foi candidata no passado, voltou à cena para também discutir essa situação que é super importante. Quer dizer, veio 14 milhões de subsídio do governo federal, o governo estadual botando 1,2 milhões, 1,3 milhões, uma coisa assim. Prefeitura toda hora um drama para poder refazer esse contrato, o tal do reequilíbrio técnico. Quer dizer, é uma concessão problemática. E, principalmente, eu acho que é isso que é o mais louvável, falta políticos para colocar em primeiro lugar o usuário. Principalmente esse usuário que tem um impacto de renda enorme, né? E que mora mais longe, que não tem opção de andar de outra coisa e que ele é totalmente negligenciado. A prefeitura, muitas vezes, só fica vendo a situação do oponente dela na negociação, que é o consórcio. E o consórcio só vê a prefeitura como cliente, né? E aí a gente tem Campo Grande, mas está caminhando para 1 milhão de habitantes, numa falta de perspectiva com relação a isso, né? O que se sabe, o que se vê, é que é muito ruim o atendimento. A pontualidade é fraca, a quantidade de ônibus também, os ônibus parece que diminuíram, né? E aí agora talvez fique até mais caro o serviço se não tiverem habilidade para negociação. Como que é também se meter nesse vespeiro como advogado, como legalista? Danilo, primeiro eu já quero assim, iniciar respondendo que eu defendo a tarifa zero. Eu sou defensora da tarifa zero. Por quê? Primeiro porque a tarifa zero ela vai propiciar a efetivação de um direito consagrado pela Constituição, que é o direito de ir e vir. Hoje as pessoas em Campo Grande estão cerceadas no seu direito de ir e vir, porque a tarifa é muito cara. Nós temos uma das tarifas mais caras do Brasil. Quem mora em qualquer bairro que você mora, você precisa se deslocar para o centro da cidade ou para outro local, muitas vezes você não consegue por causa do preço da tarifa. Então, o primeiro direito que é cerceado por uma tarifa que a população não consegue pagar é o direito de ir e vir. Então, isso precisa acabar. Nós temos que enfrentar o desafio da tarifa zero. E acho que implementando agora ainda dá, né? Se a cidade cresce um pouco mais, cada vez fica mais difícil, né? Sim, então assim, a população, ela já paga impostos, né? E assim, muitos dos serviços, eles têm que estar incluídos nos impostos gerais do município, que são aqueles que a gente não consegue medir o quanto que cada um usa, né? No caso do transporte coletivo, é possível, sim, você aferir o que o usuário efetivamente utilizou. Então, aí vem a questão do preço tarifário. Só que nós estamos enfrentando em Campo Grande, e não é hoje que eu trabalho com essa pauta, não é de hoje, ainda no início dos anos 90, eu fui advogada da bancada do PT na Câmara. Nós tínhamos, na época, o Benhur Ferreira, que foi
nosso vereador pelo PT e também depois virou deputado federal, né? Isso. Duas lendas, né? Então eu fui advogada na bancada do PT composta por essas duas lideranças, Pedro Teruel e Benhur Ferreira. E na época nós inclusive ajuizamos ação, né, questionando assim, as planilhas dessas concessionárias, porque era inexplicável o fato de que você tem em municípios maiores uma tarifa mais barata, quer dizer, municípios maiores, então os percursos né? são maiores. A conta não fecha. Né? Exatamente, e aí você tinha tarifas bem mais baratas do que a tarifa que nós praticávamos aqui em Campo Grande. Então, por exemplo, eu fui para o Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro em 2011, 2012, para cursar o doutorado em Direito. E, graças a Deus, voltei doutora em Direito. Hoje terminei meu pós-doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, né? E, assim, eu usei muito transporte coletivo no Rio de Janeiro, né? E lá eu me deslocava de onde eu morava para o local que eu estudava, era um deslocamento de cerca de 50 a 60 minutos de ônibus. E o preço da tarifa na época era metade do valor do que é a tarifa aqui, né? E aqui percursos menores e outra. Lá no Rio você tinha opção. Eu sei que o transporte coletivo lá também não é bom, tá? Não estou elogiando, estou só comparando porque o de lá é ruim, mas o daqui consegue ser pior. Então, assim, lá você tinha opção de ônibus com ar-condicionado, que custava um pouquinho mais alto do que o ônibus sem ar-condicionado. E você tinha determinados percursos que eram mais longos, né? E aí, nesses percursos mais longos, você tinha ônibus que eram ônibus semileito, por exemplo, né? Então, com outra qualidade, um preço bem mais alto, mas com uma qualidade bem mais alta. Então, é o seguinte, o dia que você está com um dinheirinho sobrando, recém recebeu o salário, pega aquele ônibus de maior qualidade. Aquele dia que no final de mês já está apertado, você pega um ônibus, de repente, mais simples, né? Então, você tinha pluralidade na escolha da prestação de serviço. Campo Grande você não tem nada disso, não existe concorrência, né? Então, o que causa, assim, estranhamento para a nossa população são greves dos trabalhadores do setor de transporte coletivo, em que você tem uma paralisação e logo em seguida sobe a tarifa. Opa, peraí, vamos parar e vamos, de fato, abrir essas planilhas, né? Vamos colocar claro para a população o que, de fato, custa o serviço, né? Qual é a necessidade, e vamos discutir com a população qual é o modelo que a população quer, né? Porque você falar só em tarifa zero, muitas vezes é algo que até alegra, né, as empresas que são permissionárias ou concessionárias do serviço, porque tem modelos, hoje a gente já tem a tarifa zero como realidade em vários municípios, então tem município em que paga a tarifa para aquela permissionária do transporte coletivo ou para a concessionária. Mas será que esse é o melhor modelo? Ou será que seria o município retomar, sim, né, o serviço? O governo federal tem avançado bem nessa pauta de uma forma técnica, como a senhora falou, plural, de ver várias formas da arrecadação financeira para a criação do fundo e principalmente visando a tarifa zero nas metrópoles, que ainda não é uma realidade. Há 52 cidades do Brasil que tem, mas nenhuma grande metrópole. A maior é Calcaia, no Ceará. O sonho do empresário, né, que aí também tem que ver até que ponto ele pode impor o sonho, aqui em Campo Grande fazendo um serviço péssimo, fica complicado ele ser o herói da própria novela que ele é vilão. Né? É verdade. É que se pague pelo quilômetro rodado e que se tenha tarifa zero e que se pague para a empresa como se paga para um servidor público. Você me atende e está aqui o dinheiro. A questão é que transporte coletivo não é só o ônibus rodando, é um sistema que envolve logística, que envolve muita coisa, que envolve os terminais, onde, principalmente, eu acho que talvez as mulheres não consigam ir no banheiro, né, que é uma vergonha o que é em Campo Grande. Do lado do poder público, fica aquela questão de saber lidar com o concessionário de uma forma que eu acho que o senhor entende até melhor do que muita gente que está nos assistindo, que eu também, usando no direito administrativo o poder que o Estado tem, né? Que ele tem que se valer como Estado na questão. E tem que ser firme nisso. Não dá para repassar o dinheiro e não ter do outro lado uma transparência, né? Por exemplo, numa Câmara Municipal, numa Prefeitura, num governo, numa Assembleia, existe uma transparência lá do que é gasto, quantas pessoas tem, o que faz, uma transparência mínima, que ainda é cobrada para ser ainda melhor. Quando você vê que é dado um cheque do poder público, com dinheiro público, para a concessionária, você não sabe para quem você está dando cheque.
Olha, um exemplo dessa discussão. Em 2013, acho que a administração do Alcides Bernal, o PT ali junto também, houve a discussão, a Dilma baixou, se não me engano, uma alíquota do diesel. Aqui, na época, também a tarifa caiu um pouquinho, né? Porque foi o começo daquela primavera árabe que o Brasil viveu, né? Não é só os 20 centavos. Aqui eles conseguiram reduzir, acho que 15. Quando foi repassado o direito de palavra dos órgãos de imprensa para a concessionária, que já estava no seu primeiro ano, eles falavam que o grande vilão era o combustível. O combustível era o diesel, então se baixasse o imposto, eles iam conseguir dar conta. Passou-se 10 anos, é nítido que não é só o diesel. É o diesel, é a forma como lida com os ônibus, né? Porque Campo Grande, se você ficar parado, eu moro perto da Rua Barbosa, cada hora que você vê, você não passa, só ônibus pequenininho passando. Não passa mais ônibus grande, né? Tal. E às vezes uma escassez de ônibus incrível. Né? Você para, tem os corredores, você para com o carro ali e demora para passar ônibus no corredor, quer dizer, nas principais ruas, né? Tal. Com alguém que tem experiência em gestão pública, que entende, que podia ser governadora, dependendo do resultado da eleição do ano passado. Não é uma questão um pouco de gestão isso aí? Porque assim, quando eles falam, a gente tem um déficit muito grande, nossa folha é muito alta, a sua folha é problema seu. O poder público está passando dinheiro que é do cidadão para você se virar, pagar a sua folha e botar ônibus rodando na rua. Agora, até a sua folha é o problema meu, porque a sua folha a gente nem sabe quem está na sua folha. E essa questão assim de ser meio que automático, né? Os Sim. trabalhadores paralisam um dia, opa, sobe a tarifa. Muito ensaiado, né? Muito ensaiada. E assim, é anunciado um valor exorbitante, como agora, R$8, vai possivelmente para R$8. Aí todo mundo, nossa, muito alto. Aí, mas espera aí. 5,70, ai, graças a Deus. Então, o colar colou, né? Sabe, umas jogadas assim que a população já não se deixa mais enganar. E ferrando né? mais carente, né? Exato. Então, é passada a hora já de nós termos um Conselho Municipal do Transporte Coletivo que funcione, né? Que de fato faça assim, o levantamento de tudo aquilo que é necessário para que nós tenhamos uma política eficiente de transporte coletivo, né? Chega desse teatrinho da empresa, a única greve, né, que tem apoio do patrão é essa, né? O próprio patrão organiza tudo, a gente não... Esquisito, né? Olha, assim, a gente não ouve falar, na verdade, de atrito entre os patrões e os empregados, olha, por favor, vocês podem paralisar? Porque aí paralisa, precisamos subir a tarifa, reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. E quem é que paga o pato disso? Nós, população. Né? Quem paga o pato é quem utiliza o transporte coletivo. No Rio, como eu falei, eu utilizava muito transporte coletivo. Então, quando eu cheguei, eu falei, olha, eu como ambientalista, eu quero usar realmente o transporte coletivo, né? Porque o transporte coletivo, ele é assim, menos impactante para o meio ambiente, é menos CO2 que é lançado na atmosfera. Eu quero fazer meu papel como cidadã. Porém, em Campo Grande, você atrasa todos os seus compromissos, porque você fica horas, né, no ponto de ônibus esperando vir o transporte. Você não tem também a questão de cabines, onde no caso de uma chuva você possa esperar o transporte. São 2.000 pontos, parece que é só a vareta que fica na calçada. Exatamente. 2.000 pontos. Aí tem uns pontos mais bonitos, estranhos também, que futuristas tem na Rua Barbosa, na Brilhante. Parece que é 300 mil cada ponto daquele. Então, o preço de uma casa, dá para você construir uma casa com estrutura elétrica, encanamento, é o preço de um ponto de ônibus daquele. Então é uma política toda meio atabalhoada e atravessada. Nós precisamos aproveitar esse momento para fazer um debate, né, Danilo? Nós não podemos aceitar esse aumento da tarifa, né, sem fazer esse debate. Então, de novo, né, a sociedade vai ficar inerte. Você acha que deveria ter uma CPI Eu acho que deveriam ter várias audiências públicas, no mínimo, né? Com engajamento dos vereadores, chamando a população para fazer esse debate, né? O PT hoje tem apenas 2 vereadores, né? Que são o Ayrton e a Camila Jara, que fica até agora o último dia do mês de janeiro, e aí assume então a Luísa Ribeiro. Fiquei feliz porque pelo menos é outra mulher, e a Luísa também fez um grande mandato, assim como a Camila está encerrando seu mandato como vereadora, né, também um mandato muito participativo, trazendo a juventude para a cena política, e agora a Luísa Ribeiro vai assumir essa vaga, né, então isso vai ser muito bacana.
mas são 2 andorinhas para fazer um verão que é necessário. Mas com apoio popular isso pode reverter, né? Sim, com certeza. Que aí é a história que a senhora falou, da audiência pública, coloca todo mundo lá. Nas cidades, vou dar um outro exemplo, Vargem Grande Paulista, cidade do interior de São Paulo, quadruplicou a quantidade de pessoas que pegam ônibus, menos impacto ambiental, menos carro na rua, e a tarifa zero lá, fizeram toda uma engenharia própria lá de tributação e tudo mais para conseguir dar certo. É um dos exemplos que o governo federal também estuda para isso. No Ceará, né, a Caucaia, o Zeb fizeram também a mesma coisa. Aqui, além de Campo Grande, a gente tem o interior do estado também, cidades onde talvez o impacto social seria até melhor, né? Fora isso, eu acho que o que tem impedido dessa pauta avançar é que, em falar de Campo Grande, interior do estado, o grupo econômico que abastece esse serviço é o mesmo. Sim. E que eu acho, ouso dizer... Se está tão ruim, por que continua no mesmo grupo há tantos anos? Isso que é a questão, né? É meio que o custo moral da coisa, né? Exatamente. Porque assim, no Brasil todo, houve até denúncia na Câmara Municipal um tempo atrás, tal, é um grupo que talvez enche essa sala, de quem cuida do transporte coletivo no Brasil. Né? São empresários, o empresário visa o lucro, a hora que ele está numa atividade, essa atividade não dá lucro, ele pula para outra atividade e segue o baile. Por isso que o Estado ele não pode ficar só refém numa questão liberal, ele tem que intervir, né, pensando no cidadão. Trazer isso para... Eu falo da questão da CPI, porque trazer isso para um âmbito mais assim, democrático, menos assim, olha, meu pirão primeiro tal, envolve transparência. Por que passou-se tantos prefeitos? Olha, o Nelsinho ficou 2 vezes, André, depois disso veio a dupla lá, o Larte Bernal, aí veio o Marquinhos, agora está no colo da Adriana esse problema. Parece que ninguém, a Gereg parece que diz isso aí, nem o Tribunal de Contas, ninguém tem a tal da planilha. Entra governo, sai governo. Eles falam os números, mas não mostram os números. No município de Campo Grande e continua o mesmo Houve problema uma em relação de certa forma. Ao transporte coletivo. Primeira coisa que eu quero registrar, Danilo, é que o PT nunca administrou Campo Grande. Mas vocês estão confortáveis em poder falar disso? Nós não dirigimos a cidade de Campo Grande em nenhum mandato, né? Desde a constituição do Partido dos Trabalhadores, que foi no final dos anos 70, né? Início dos anos 80. Então, nunca dirigimos Campo Grande. Então, essa culpa a gente não leva, né, em relação ao transporte público. Mesmo assim, quando eu fui superintendente do PROCON, eu tentei atacar essa questão. No PROCON existe... No governo Zeca. No governo do Zeca, exatamente. O Zeca era governador, eu era superintendente do PROCON. Fui superintendente do PROCON por 4 anos, né, porque o Zeca teve 2 mandatos. E no PROCON existe o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, né? Como que eu trabalhei essa questão? Eu coloquei dentro do conselho, que é o conselho gestor do fundo, a proposta de nós contratarmos uma auditoria, né, para auditar essas planilhas, né? E, infelizmente, não passou a proposta, né? Até mesmo o representante do Ministério Público votou contra a proposta na época. Então, ou seja, então a gente está diante de um setor, de uma situação onde há uma defesa política muito forte. Sim. Porque, assim, de certa forma, é raro alguém que presta serviço para o setor público ter essa blindagem, ter essa condição toda de ser irretocável, de ser inquestionável e tal. Exatamente. Então, assim, as atas da época comprovam, né, que eu, como superintendente do PROCON, coloquei a questão em pauta, né, em várias reuniões, e não houve um consenso para a contratação, né, dos serviços de auditoria dessa planilha. Então, não é de hoje que eu estou envolvida, né, como cidadã, na defesa da população de Campo Grande em relação ao transporte coletivo, né? Então, por isso que eu estou saindo de novo em campanha, né, tanto nas minhas redes sociais, como também, né, fazendo esse... É uma campanha como cidadã, né? Exato. Que é o mais bonito, porque vai falar campanha, ela quer um emprego de ser governadora. Não, agora não, está como cidadã, como alguém que tem expertise, que tem entendimento. E o Partido dos Trabalhadores, como a senhora falou bem, ele não governou Campo Grande, ele pode dizer como solução e apontar solução, porque quem esteve lá não quis solucionar, ou não conseguiu, ou não teve coragem, e agora fica para o atual prefeito um baita de um desafio, mas desafio parece aquela bola de neve acumulada, né, de todo mundo que passou antes,
e que praticamente mais blindou o consórcio do que questionou o consórcio, né? Que aí fica essa relação mútua. O consórcio só vê a prefeitura só vê o consórcio, esquece o cidadão no meio. Para os terminais, você acha que solução seria possível de melhorar um pouquinho? Porque alguns deles, eles reformam, mas é uma coisa só de pintar a estrutura, e é uma vergonhosa Danilo, situação. eu penso que nós temos que verificar os modelos, né, de outras cidades, inclusive outras cidades fora do Brasil, Sim. Né, onde nós temos a população atendida por um sistema de transporte coletivo eficiente, né? Nós não podemos ficar só aqui na nossa bolha, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer, de viajar, conhecer o transporte coletivo, por exemplo, na Suíça, né? E em outros países onde existe, assim, um sistema em que não são tão caros os modelos dos terminais, né? Dos pontos de ônibus. E é tão interessante a cultura, né, de outros povos, onde você não é obrigado nem mesmo, assim, não é que você não é obrigado a pagar o bilhete, mas você paga o bilhete e o sistema confia que você pagou. Então é por amostragem que de vez em quando tem assim, uma fiscalização em que se pede o bilhete da pessoa, né? E infelizmente nós brasileiros, nesse quesito, a gente não vai bem, né? Já presenciei cenas em que justamente os brasileiros as pessoas que não conseguiram comprovar que pagaram o bilhete eram pessoas, eram compatriotas, né? Então, acho que é uma questão muito, assim, da nossa cultura, que todos nós temos que nos engajar, mas a gente tem que ter uma consciência que nós, que não somos um país de primeiro mundo, né, a gente tem que olhar o que é bom desses países, mas transportar para a nossa realidade, porque a nossa realidade é uma realidade de salários baixos, de alto índice de desemprego, de pessoas passando fome. Então, aqui no Brasil, a realidade de tarifa zero. Sim. Né? Aqui nós temos que ter tarifa zero. E nós vamos ter que fazer isso através de investimento do poder público num planejamento, né, em relação à questão dos terminais, em relação à questão dos pontos, em relação à questão de horários também. Né? Pontualidade, você pode colocar assim... determinados horários. Então, olha, determinados horários nós temos, por exemplo, a tarifa zero, né? E determinados horários você tem a opção ou de você utilizar o transporte com a tarifa zero ou de você pagar, por que não? Né? Então, aqueles que têm uma condição financeira mais humilde vão, de repente, ter o acesso à tarifa zero. Você que já é uma pessoa de classe média, que você tem condições de pagar uma tarifa, você tem a opção do transporte de melhor qualidade. Posto de saúde, ninguém não vai querer ir lá no posto de saúde, porque foi no médico particular, tem o convênio, tem condição. Sim. Quem precisar tem que ir no posto de saúde de qualidade, porque é para todo mundo. Embora que eu te falo o seguinte, né? Meu marido fala, olha, a Unimed hoje é um SUS com ar-condicionado, né? Nós temos Unimed, é uma desgraça, né? Você fica horas no hospital para ser atendido e tudo, é muito complicado. É um anti-merchan da Unimed nesse momento. Desculpa, tá? Mas é verdade. A última vez que eu fui lá não foi uma boa lembrança. Meu Deus do céu. Então, assim, nós temos que ter um capitalismo, né, que seja socialista na hora de prestar serviços públicos à população. Né? Agora, nós não temos... assim, um sistema socialista que valorize, né, assim, as políticas públicas em favor da população, só que na hora da concorrência a gente também não tem um capitalismo de livre concorrência, porque você não tem, né, em relação à prestação de determinados serviços, né, você não tem concorrência. Mas, doutora, é uma questão, por exemplo, assim, não é um pouco também de falta de sensibilidade, não só desse concessionário, isso também acontece em outras questões, do cara da empresa, do CNPJ, ele ser concessionário não tem responsabilidade social. Como você vai atender a sociedade, atender o poder público numa demanda dele, sem ter responsabilidade social, né? Aí entra a política, né? O PT se vai se colocar de uma maneira independente na Assembleia Legislativa, em todo o Mato Grosso do Sul, e pode fazer isso, que tem uma pauta própria para eleger o presidente da República e tudo mais. Dentre as propostas do atual governador está o passe social. Seria ampliar para os mais carentes condições disso ser viável com um tarifa zero, com uma quinta gratuidade. Vale lembrar, a senhora que acompanha há muito tempo já a questão do transporte coletivo e seus dramas, só pegando nesse século, né?
foram abertas várias gratuidades. Gratuidade em cima de gratuidade, ampliando gratuidade, assim como se amplia a linha de ônibus em Campo Grande, é o bel prazer na Câmara Municipal. Né? Vai lá, uma votação rapidinha, amplia uma linha e atende mais uma questão, e muda a linha, ou muda a linha e não avisa o trabalhador, não avisa a prefeitura. Não seria meio que a hora, como a senhora falou, através do conselho, de um conselho de uma forma mais clara, tal, definir isso, o PT, por exemplo, assim, se posicionar de uma forma assim ampla, já oferecendo um sistema, uma solução para esse problema? Porque essa questão do passe social, se não tiver uma pressão popular, se não tiver uma pressão política e se deixar a coisa correr, para deixar para ser resolvida na última hora, vai ficar muito parecido com o que foi a conta de luz. Tem lá a conta de energia zero, que é feita para atender 180 mil famílias, mas não passa 180 mil famílias no guichê da Energisa conseguindo ter esse acesso. Vários deles estão inadimplentes, não conseguem, ou são tão humildes a ponto de não conseguir resolver isso pela internet. E aí se atinge lá 1/3, um pouco mais disso. Né? Inclusão não é só o cidadão ir até o benefício, é o benefício até o cidadão. Assim é no assentamento, assim é na periferia das grandes cidades. Assim tem que ser justiça social. Só é alguém que entende bem disso. Né? Sim. Que é o que a senhora fala do Estado conservador, né? Tipo, até assume uma postura social, que é bonitinho, mas aí você tem que também fazer isso chegar para as pessoas. Né? Sim. O Danilo, nós, Partido dos Trabalhadores, somos minoria hoje na Câmara, né? Temos apenas 2 vereadores. Então, é preciso realmente que a população faça a sua parte, que a população se mobilize, né? Que a população exija, né, o funcionamento de um Conselho Municipal de Transporte Coletivo que está previsto em lei, mas que a gente não vê uma efetividade. Então, nós precisamos enfrentar o debate da tarifa zero, assim, com apoio popular. Porque quem tem condições, de fato, de exigir um sistema de transporte coletivo eficiente e gratuito é a população, né? Porque fica essa queda de braço, a empresa sempre, a empresa permissionária sempre falando, olha, nós não estamos tendo um retorno porque é muita gratuidade, então precisamos subir o preço da tarifa, né? E um problema que já vem há vários anos, que se tornou um problema crônico, que passou por vários prefeitos e que ninguém resolveu. Então, nós precisamos, de fato, assim, de colocar como uma pauta prioritária a questão do transporte coletivo em Campo Grande. E até de não depender da concessionária, né? Como a senhora falou do planeta, de ter um plano B, Sim. plano C e tal, é impossível que Campo Grande fique refém só daquele CNPJ. Será que não tem uma outra opção? Exatamente. Ou na negociação, o outro lado vai ter todas as cartas e sempre vai ficar todo mundo correndo atrás, né? Houve casos, cidades, claro, que entregou, a concessionária entregou, a prefeitura teve que adquirir uma frota, tal. É um trabalho, mas é papel também do poder público. Você falou do interior, né? Houve uma situação em Corumbá, o Paulo Duarte, quando era na época prefeito, né? Ele encampou a concessionária na época, ele foi lá, tomou posse como prefeito, a prefeitura retomou o serviço, que é algo que é possível, né? Pelo direito administrativo, existe Sim. essa previsão. Se os serviços não estão sendo bem prestados, se não estão sendo prestados a contento, né, a prefeitura ela pode retomar os serviços. Né? Então, é algo que nós vimos acontecer em Corumbá, depois houve um acordo, né? Inclusive Corumbá é um município que tem todas as características, né, necessárias para que haja sucesso na proposta da tarifa zero. Acho que Corumbá seria uma cidade modelo. Exatamente, Corumbá poderia sim, né, enfrentar esse desafio, né, o prefeito poderia colocar a tarifa, implantar a tarifa zero, um sistema de transporte coletivo de excelência, onde os turistas pudessem se deslocar através... Parece que lá o custo é aquela história, né? Tem um valor, mas a planilha... é um mistério, né? Acho que nem sob ameaça de arma na cabeça eles entregam a planilha. Uma brincadeira, mas assim, parece que lá é 1 milhão, não chega a 1.200.000, para que se todo mundo, seja o turista, a pessoa que trabalha lá, que mora lá, que depende disso, às vezes até para ir no médico, tivesse a tarifa zero. Em Campo Grande, porque é aquela história que a gente está falando do custo moral,
cada hora a pergunta é respondida com um valor, que é péssimo para discussão. Exatamente. Uma hora custa 17, outra hora custa 18, outra hora custa 19, outra hora custa 20, outra hora custa 22. E aí não dá para você implementar uma situação dessa e depois recuar, né? Exatamente. Que é a história de ficar na mão do concessionário. Ele dá um valor, depois ele muda o valor. Que é o que tem acontecido no Brasil inteiro. Essa planilha virou uma caixa preta, né, Danilo? Virou uma caixa preta. Preciso abrir a planilha de custo do transporte coletivo em Campo Grande. E tem uma poetisa que diz o seguinte: o que a vida exige da gente é coragem. Então a nossa prefeita, Adriane, ela tem que ter a coragem. Ela pode entrar para a história fazendo isso. Exatamente. Porque assim, ela vai estar pegando um problema que cruzou aí, vamos botar mais de 20 anos, e que ela, como mulher, como alguém que está tendo uma chance rara, porque não é todo dia que tem uma prefeita numa capital, e Campo Grande, ela foi a primeira que tinha sido eleita, né? A Nélia foi interina. Olha, Danilo, eu sou cristã, né? Nós estamos vivendo uma época muito difícil para o povo cristão, porque está havendo muita manipulação da fé cristã com interesses políticos. Mas eu citei isso porque eu sei que a Adriane Lopes é cristã também, né? Então eu penso que ela pode marcar a sua gestão como uma cristã, sendo sal na terra, nesse posto que ela está hoje como prefeita. Então, nós como cristãos temos uma compreensão da necessidade assim de socorrer os pequenos. Prefeita, por favor, né, abra para a população a planilha do transporte coletivo de Campo Grande, né, que as pessoas que moram nas periferias, que as pessoas que estão nos bairros distantes, né, elas possam ter acesso à compreensão, né, do que custa de fato, né, o serviço, né, e que seja possível, né, um estudo que resulte na melhoria da qualidade do transporte e que também resulte na gratuidade para todos, né? Eu penso que a gratuidade ela deva ser para todos que precisam e que tenha que ter concorrência para aqueles que têm condições de pagar. Muitas vezes nós temos pessoas, Danilo, que são pessoas até que têm um alto poder aquisitivo, mas que querem utilizar o transporte coletivo por N motivos, muitas vezes pela questão da consciência ambiental, porque o transporte coletivo ele é menos impactante para o meio ambiente, muitas vezes pela questão de segurança, né? Campo Grande tem um alto índice de colisões que resultam em mortes de pessoas, né? Moto pra caramba na cidade, muita gente, muitos também, motoqueiros né? morrem. O meu cunhado, agora na virada do ano, meu cunhado vindo de Porto Murtinho, meu sobrinho dirigindo, né? Dois rapazes desceram bêbados 1h a Mato Grosso e cruzaram a Abrão Júlio Rai em alta velocidade, né? Destruiu os dois veículos. Meu cunhado teve que fazer uma cirurgia delicadíssima, teve afundamento de crânio, uma coisa horrorosa, né? E o transporte coletivo, ele é um transporte mais seguro. E tudo isso, então, muitas vezes a pessoa, ela prefere, poxa, eu vou ter que ir dirigindo com a cabeça quente, né? Então, o transporte coletivo, ele pode ser, assim, um grande diferencial para Campo Grande, mas nós precisamos que a prefeita não deixe passar batido, né, que ela chame a população para discutir. Vamos abrir essas planilhas, vamos colocar os professores universitários, vamos colocar os especialistas estudando essa planilha para que a gente possa ter, então, soluções de um transporte coletivo de qualidade com tarifa zero. No Brasil, o PT, na gestão da Luiza Erundina, né, entre 89 e 92, foi o primeiro a discutir isso com o secretário de transporte, me fugiu o nome dele agora. Começou a lançar naquela época a ideia do tarifa zero. Campo Grande ficou, olha, estou com 40, mas ficou por muito tempo, uns 15 anos da minha vida, aí, 20, tantos, estacionado nos 600, 700 mil habitantes. Agora caminha para 1 milhão de habitantes e parece um apocalipse, parece que a gente não se preparou para esse status. E pós 1 milhão de habitantes, dá a impressão que as forças políticas, as ideias políticas que governaram a cidade no tamanho que ela tinha e nas ideias conservadoras que ela tinha, não vão dar conta de uma cidade tão grande. Você acha que isso acaba favorecendo, talvez, as ideias de vanguarda da esquerda e do PT? A gente tem a situação da Camila, que foi muito bem votada como deputada federal, muitas vezes um deputado federal é candidato a prefeito depois, tem o nome da senhora, né? No interior, você também tem cidades onde a consciência política já não está mais aquela coisa tão patriarcal,
né? Visto que a votação que o Thiago teve em várias cidades. Então parece que assim, o problema se tornando mais complexo favorece, assim como é também a presidência no Brasil. Né? É um baita de um problema complexo, favorece um pouco a briga no terreno para o PT, né? Eu falo assim, Danilo, que o nosso eleitorado, tanto o eleitorado campograndense como o sul-mato-grossense, é muito inteligente e surpreendente. Haja vista que o Bernal foi prefeito. O Zeca ganhou em 98. Contra tudo e contra todos, né? O Zeca saiu de último lugar. O Zeca foi governador, Zeca do PT foi governador do estado de Mato Grosso do Sul antes de Lula ser presidente da República. Então, quando Lula foi eleito, nós já governávamos o Mato Grosso do Sul. Então, o eleitor campograndense, o eleitor sul-mato-grossense, eles já surpreenderam muitas vezes. Eu tive um recurso do fundo eleitoral, né? Quando o dinheiro chegou, já foi na véspera da eleição, aquela correria, o presidente do partido falou, vamos pagar uma pesquisa. Eu falei, não concordo. Ele falou, por quê? Eu falei, eu não acredito nas pesquisas locais. Aquelas pesquisas que são feitas lá pelos grandes, assim, pelas grandes empresas de São Paulo, Datafolha e tal, costumam dar mais certo, mas essas aqui do Mato Grosso do Sul, eu acho que eu tinha que fechar a malinha e ir embora para casa, né? Porque eu, por exemplo, tinha na pesquisa, as pessoas pareciam 1%, 0,50%, poxa, eu tive 9,80%, né? Então... Isso atrapalha muito, né? A questão do voto útil, né? Exatamente. Muita gente deixa de votar. Hoje em dia eu acho até que o presidente do partido estava certo, devia ter feito para mostrar a realidade, porque muita gente falava, puxa, você é tão inteligente, você é a mais preparada. A frase que eu mais ouvi é essa, você é a mais preparada. Só que eu não vou votar em você porque você não tem chance de ganhar, então eu vou votar em A, em B, C. Bom, eu penso que o PT, voltando até naquela primeira questão, né, que eu em nenhum momento eu pensei em me desfiliar do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, inclusive aconselhei muito um líder político que nós tivemos e que era muito meu amigo, e hoje estamos afastados porque ele foi para outra linha ideológica. Eu falava, não se desfilie, porque o PT vai ressurgir das cinzas como uma fênix. Eu só não pensava que ia ser tão rápido, eu pensava que ia demorar muito. E nem pensava que eu ia ter um papel de protagonismo. Eu aconselhava esse colega porque eu achava que ele ia ter, né? E eu não sei se isso tem um pouco a ver com a questão da condição feminina, enfim, mas o fato é que eu jamais imaginava que um dia eu ia ser candidata a governadora pelo PT. Mas, assim, o PT, de fato, está ressurgindo das cinzas como uma fênix. Hoje nós elegemos o Lula presidente pelo Partido dos Trabalhadores. Uma pena que o Lula não ganhou no primeiro turno, porque se fosse no primeiro turno a gente teria uma gestão realmente mais de esquerda, né? Nós tivemos que fazer determinadas concessões para construir uma governabilidade. Então, a União Brasil, por exemplo, hoje tem 2 ministérios, né? Então, nós temos outros partidos que hoje estão à frente de ministérios, né? É uma frente ampla, não é um governo só do PT, é uma frente ampla. Né? Estamos construindo essa governabilidade. Mas se dá errado, a conta vai só para o PT, né? Ou pela atrás. Né? Exatamente. Tem um pouco disso também. Mas eu vejo com muita esperança a realidade aqui nossa do estado e também do município de Campo Grande. Eu penso por conta da transformação, você acha? Está tudo mudando, né? Está crescendo num ritmo até mais acelerado. Estão colocadas condições objetivas, né, para que o PT volte a governar o Mato Grosso do Sul. Eu acho que o desempenho eleitoral que nós tivemos com uma candidata que não tem uma carreira política tradicional, né? Eu nunca fui candidata a vereadora, eu nunca fui candidata a deputada federal, a deputada estadual, tive quase 10% dos votos, né? E assim, tivemos a dobra da nossa bancada federal, né? Quer dizer, tínhamos só o Wander, agora a gente tem a Camila Jara. Nós colocamos mais um deputado na Assembleia, eram 2, o Pedrinho e o Zeca, e agora, o Pedrinho e a Marilda, agora a gente tem também o Zeca. Então tivemos um resultado eleitoral muito favorável. É uma senhora bancada. Uma senhora bancada. É uma bancada de veteranos, você tem um ex-governador ali. Exatamente. Dizer, se posiciona de uma maneira muito proeminente. Né? Exatamente. Então eu estou assim, vendo com uma expectativa muito favorável, né, os próximos anos. Acredito que na eleição para a Prefeitura de Campo Grande, o PT vai vir forte, né? E a população de Campo Grande, ela está mostrando isso, que ela está cansada dos políticos tradicionais. Então, eu penso que se o Lula realmente conseguir realizar tudo aquilo que ele
que ele está já fazendo, né, está se propondo nesse começo de mandato, eu acredito que nós vamos ter aí o PT de volta, né, no governo do estado e pela primeira vez comandando também a nossa capital. O cenário favorece. Bom, olha, eu acho que olhando o exercício de futurologia, os adversários precisam ficar bem espertos com essa questão, porque quanto mais complexos ficarem os problemas, e fica também por conta de inércia deles, né? O PT ganhou uma chance muito grande, já governou São Paulo, né? Já governou várias metrópoles aí do Brasil, tem essa questão de uma conexão direta com o governo federal, que é importantíssimo, o prefeito para prefeita, né? E principalmente assim, o povo gosta dessa questão de você saber ser resiliente, saber renascer, saber ressurgir, ter altivez para isso, assim como também não gosta de quem não sabe perder. Eu acho que o brasileiro ele vai estar de olho nessas duas situações, né? E outra coisa, Danilo, os resultados concretos, né, na vida das pessoas. De inclusão, né? De inclusão social, exatamente. Eu sou filha de professora e advogado. Os meus pais foram conseguir comprar uma casa própria quando eu já tinha 15 anos. Então, assim, quem é que conseguia financiar uma casa no Brasil antes do PT comandar o país? Hoje, uma empregada doméstica, um pedreiro, ele tem uma casa do Minha Casa Minha Vida. Hoje, os trabalhadores que passaram pelo governo do PT, muitas vezes têm uma moto, tem um carrinho, né? Durante o governo do PT, quem não tinha nada, comprou uma moto. Quem tinha uma moto, comprou um carro. E no governo Bolsonaro, o que virou o Brasil? Então, hoje as pessoas, elas sabem, elas tinham um emprego. Nós vivemos uma época de pleno emprego com o Lula, presidente do país. E agora vamos viver isso de novo. Eu acredito que o Lula está construindo uma rede de apoio com outros países, vai trazer investidores, né, para o Brasil, vai trazer novos recursos. E isso sem destruir o meio ambiente, isso preservando os direitos dos nossos povos tradicionais, povos originários, direitos Tudo serve para o indígenas. Mato Grosso do Sul, né? Sim. Quando você traz ele, a Amazônia, não, tem um Pantanal aqui. Aí preservar os povos originários. A gente tem a segunda maior população indígena do Brasil. Segunda maior população indígena do também Brasil. tem que colocar isso na pauta. Aí você tem questão de inclusão. O Mato Grosso do Sul tem uma renda per capita altíssima, mas você tem também umas áreas que dá medo, né? A questão da pobreza. Né? A concentração de renda é muito forte, porque quando você faz a conta assim, da renda per capita, parece que tem muita gente com poder aquisitivo, né? Mas, assim, quem não tem acesso, quem está em lugares remotos, áreas do Pantanal, tem lugares que no Pantanal, para você chegar desses lugares até Corumbá, por exemplo, você demora 2 dias, 3 dias de barco. A pandemia mostrou isso. Né? Exatamente. Aí começou muita mais gente passar fome. Tem muita gente vivendo em situação de pobreza no Mato Grosso do Sul. E eu acho que é chegado o momento desses problemas serem enfrentados. Obrigado. Parabéns pela coragem, pelo posicionamento. Obrigada, toda a sorte do Danilo. mundo para a senhora, para o presidente também e para o PT de Mato Grosso do Sul, até porque eu acho que todo mundo tem um papel importante na política. E o PT, eu acho que o PT, ele conseguindo abraçar essas pautas sociais e ficando no cangote de quem venceu a eleição para que isso seja cumprido, é fundamental. Se não fizer isso, não sai do papel. Não sai do papel, ou sai por vaidade, e quando sai por vaidade, às vezes sai pela metade e não sai da melhor forma. E os problemas sociais, eles são sempre complexos, né? Sim. Porque a política, às vezes, também torna ele mais complexo. Então, trazer à tona essa tradução, essa discussão, essa questão de método, né? De discutir com a população, as audiências públicas também, é muito importante. E fico muito feliz a senhora estar discutindo esse tema, a questão da tarifa zero, porque é um tema que eu, particularmente, torço muito para que dê certo e sei que está em boas mãos. Também torço muito, Danilo. Fica aqui o apelo à prefeita Adriana, né, para que... Abrir a caixa preta, acho que é o primeiro caminho. Abra a caixa preta das planilhas, que a gente possa ter número acesso, sem planilha, entender, conversa, exatamente, é conversa de bar. Entender toda essa questão e que ela chame como prefeita, chame um grande debate, né, para melhorar a qualidade do transporte coletivo e trazer para o nosso município de Campo Grande a tarifa zero. E nessa data, hoje nós estamos gravando à tarde, com a senhora, de manhã veio o presidente da Comissão de Transporte da Câmara aqui. A Câmara não tem essa planilha, a GEREG não tem essa planilha, a Prefeitura não tem essa planilha, a Procuradoria do município não tem essa planilha. Então como que se discute um reequilíbrio técnico do contrato? Não tem como, não tem condição. Exatamente.
Danilo, agradeço a você, toda a equipe do MS em Dia, né? Me coloco à disposição de você, dos seus ouvintes, as pessoas que acompanham o seu programa. Espero que, de fato, Campo Grande possa viver essa nova experiência com transporte de qualidade e a tarifa zero. E acompanhe nosso trabalho no www.msendia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa na rede social do jornal, no Facebook e no Instagram da MS em Dia. Até a próxima.